Iniciando aqui mais uma transmissão da Academia Dinamis de Engenharia Geotécnica, que diariamente, de segunda a sexta, transmite os mini treinamentos do empreendedorismo geotécnico, que é questão verdadeira e produtivista. Entenda o que é questão verdadeira, não é religião. Produtivista, e a própria Bíblia fala em fruto, e fruto aí é o espiritual que a gente consegue a partir do material. Então a gente procura um fruto que vai dar glória a Deus. Não sou religioso. Bom, dando continuidade então ao mini treinamento 2, nós vamos continuar falando de problema geotécnico, ou vamos começar a falar do problema geotécnico, ou dos problemas geotécnicos, que sempre o nosso capítulo 2 fala de problemas geotécnicos. Qual o objetivo? Que o empreendedor que eu estou formando tenha uma visão holística dos problemas geotécnicos. Então tá aí, escavações quase verticais, aterros, né, para planificar a área, né, obras de contenção, solo grampeado, que é esse curso, em várias possibilidades de ter o solo grampeado, né, mais alternativas de solo grampeado, para dar estabilidade e poder fazer contenções, mais detalhes do solo grampeado, que eu não vou falar agora, pesquisas de solo grampeado, como que é o efeito da clacagem ou da injeção da nata de cimento, e também insucessos de solo grampeado, que parece que virou uma solução para tudo, né? E estamos mostrando aí vários insucessos por deficiências de investigações geotécnicas, topografia e a parte de cálculo numérico e gestão da execução da obra. Aí, mais uma cena de ruptura de solo grampeado, né? Aqui algumas cenas à esquerda de uma ruptura e à direita da solução executada. Aqui também uma obra meio pioneira, vamos dizer, o pessoal do Rio fez muita pesquisa em cima de solo grampeado. E assim vai, senhores, várias possibilidades aí do uso e da pesquisa de como fazer o solo grampeado, aqui é a história do solo grampeado, alguns exemplos de trabalho em solo grampeado, né? Problemas executivos durante o solo grampeado. E o problema para nós não é apenas algo que deu errado numa obra. Entende-se por problema todas as atividades, né, a serem executadas em um empreendimento que podem gerar problemas. Porque saber dos problemas é importante na fase de um projeto novo, né? Isso que a gente quer dizer. Eu costumo dizer assim, quem vai atravessar uma avenida só por saber do risco que vai cruzá-la com cautela. E é isso que eu estou querendo dizer, quando é importante conhecer o problema, caracterizar o problema. E quando há o problema, nós estamos aí como problema aí uma ruptura, a ruptura então passa a ser uma oportunidade de solução quando retroanalisada. A gente vê o solo assim, homogêneo, e na verdade o programa de investigação vai levar a gente a conhecer esses solos e saber que uma obra de terraplanagem, uma obra de solo grampeado, onde você não sabe quais são os solos que estão ali, ela é equivocada. Então, o que os clientes contratam, às vezes, é projetos e não dão importância para a coisa mais importante, que é as investigações geotécnicas. Deviam de contratar para fazer o primeiro perfil geológico geotécnico, então aí definidos os vários tipos de solo, né, aí pensar em fazer conhecimento geotécnico em cada um dos solos, né, veja a singularidade dessa fundação de uma barragem com relação aos materiais que lá se encontram, né, e que poderiam dar vazão à água, não fazendo o efeito de barramento funcionar. Falando ainda de investigações, a importância de detectar problemas como mostra aqui, lentes e camadas de areia, aqui exemplos de rupturas superficiais, e que o solo grampeado é interessante, mas para conhecer os solos grampeados, para os solos e também retroanálise na ruptura, no caso dessas fotos, para então poder projetar corretamente o comprimento e o espaçamento horizontal e vertical do solo grampeado. Primeira coisa que a gente deve falar é de mapas.
Os mapas já dão condição de a gente ter uma ideia dos tipos de solo, não só em superfície, mas subsuperfície. Aquela figura era do município de São Paulo, essa aqui do estado de São Paulo. E aí, então, a gente pode pensar no projeto geotécnico, que é a solução dessas patologias que mostramos anteriormente. E o projeto, a melhor solução, é atender às normas técnicas, que hoje as normas técnicas vêm melhorando a cada dia, porque a BNT e todos os colegas estão participando dessas normas, então essas normas acabam sendo atualizadas e trazendo muita luz aos nossos projetos. Então, nós estamos aqui já entrando no projeto Geotec, que é seguir as normas técnicas. Não só isso, né? Na verdade, é a boa técnica a ser seguida, né? Então, atender às normas é fundamental. E aqui nós estamos apresentando a capa da norma 8044, a BNT NBR 8048, do projeto Geotec, que atende qualquer obra de geotécnica, ou seja, qualquer terraplanagem, qualquer desnível, quer seja em corte, em aterro, e o que deve ser feito. Mas também aqui temos um pedaço da norma falando dessas categorias de projeto, das fases, né, de projeto básico, executivo, enfim. E aqui a norma 11.682, que está em revisão, né? Essa versão, eu sempre esqueço a data, mas ela está fazendo 7 anos já, está em revisão e também vai atingir, de certa forma, o trabalho de solo grampeado, porque o solo grampeado muitas vezes está numa encosta e é a estabilização do talude. E aqui a norma de fundações, né, para exatamente não fazer edificações sem as devidas fundações, e que envolve então a instabilidade do talude, os desníveis justapostos a essa fundação. E aqui a norma mais recente, né, de, de solo grampeado. Nós temos solos reforçados em aterro, na verdade essa de aterro reforçado, veja lá a parte 1, solos reforçados em aterro, e aqui nós temos os solos reforçados em aterro à esquerda e os solos grampeados à direita. Elas são como se fossem dois anexos, né? Como prevenir o problema geotécnico? Com investigações geotécnicas, né? Os problemas geotécnicos requerem as investigações, sessões de estudo, depois então pensar em cálculos, ver os riscos envolvidos e integrar, que seria a experiência do homem, né, com o conhecimento do homem, isso, vamos dizer que está nos livros, nos congressos, conferências, e sobretudo, eu diria, como um cristão verdadeiro, a intuição. Aqui, finalizando o capítulo 2 e já indo para o capítulo 3. O capítulo 3 é de coleta de dados, ou seja, exatamente das investigações. Então, o objetivo desse é as informações necessárias, topografia, sondagem, coleta de amostra, ensaios laboratório, em alguma coisa de instrumentação que às vezes cabe nessa fase, né? E aqui está o que nós vamos falar nesse capítulo, uma série de itens aí. Sempre procurando lembrar que ele está dentro do CQP, que é o ciclo de qualidade do produto. Eu falo produto porque não é só o projeto geotécnico, mas é o desenho que leva a programar a sondagem, é a localização da sondagem, é a cota de coleta de amostra, e tudo envolvido com dinheiro, com prazo, com problema de acessibilidade, e depois então partir para as outras fases do CQP, que é o controle de qualidade de produção. E na coleta de dados, o que nós queremos é conhecer o comportamento dos solos. Para isso, o PIG, Programa de Investigação. É importante para um programa de investigação conhecer a mecânica dos solos, mecânica do comportamento. E aí é importante destacar as 3 fases do solo, né? As fases sólido, líquido e gasosa, o ar. E aí partir para um outro conceito importante, que é o cálculo das tensões totais e efetivas e as poropressões, de forma a conhecer as tensões efetivas, o efeito de carregamentos, de empuxo, e para isso, então, começamos a pensar na topografia, né? Noções de topografia, como a topografia, então, vai poder definir, através da sondagem, as camadas de solo. Então, o levantamento planimétrico é fundamental para, uma vez conectado com as cotas das bocas da sondagem, poder, então, estar atendendo às normas que solicitam essas investigações, todas que eu falei anteriormente falam dessas investigações geotécnicas, todas,
falam, investigação geotécnica é uma forma de prever, então, em função do comportamento dos solos, vendo mapa geológico, geomorfológico. Esse livro está download, ele fala isso também, conhecimento dos aspectos geológicos e geotécnicos, para poder, então, fazer o projeto, definir o modelo mental, modelo físico, modelo de cálculo, para a gente poder, então, ter o projeto feito de uma forma adequada. Vamos agora para a segunda parte do nosso mini treinamento de hoje.